Boa noite a todos. A partir desse momento, daremos continuidade às atividades no Centro Espírita Nosso Lar. Para iniciarmos a nossa palestra, faremos uma leitura e uma pequena prece. Depois apresentaremos o expositor. Do livro Minutos de Sabedoria, a lição diz assim: tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelos ciúmes, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Então convidamos todos à prece. Amado Pai, amado Mestre Jesus, abençoa-nos nesse momento o propósito, o ideal superior. Conceda-nos a companhia dos bons espíritos e dai ao nosso expositor muita inspiração. Que assim seja. Quem fará para nós hoje é o Márcio. O Márcio é um trabalhador espírita vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho e também trabalhador da nossa casa. Muito obrigado, Cunha. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus, na sua infinita luz, na sua infinita misericórdia, nos ampare a todos nesse momento de reflexão. Um forte abraço a todos os trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar e também aos trabalhadores do Caminho do Evangelho. Que os laços fraternos do pensamento possam nos unir nesse momento de reflexão. O estudo dessa noite é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a dor, que fala sobre o sofrimento, sobre as nossas aflições. E o item a ser estudado é um item ao qual nós temos que ter um profundo respeito quando nós vamos nos referir a ele, que é sobre a loucura e o suicídio. Que Allan Kardec, ele nos dá uma base importantíssima antes de chegar a esse item. Ele nos prepara o caminho. E quando ele começa a trabalhar no começo desse capítulo, ele traz para nós justiça das aflições. Será que o sofrimento, as nossas angústias, será que é justo? Muitas vezes, frente a uma dor, frente a um sofrimento, nós nos perguntamos, meu Deus, por quê? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta, mas a pergunta não tem que ser por quê, mas sim para quê? Meu Deus, para quê? Porque quando nós pensamos em dor e sofrimento e pensamos na justiça, antes nós deveremos pensar e raciocinar. Deus é infinitamente justo e bom. Então, se eu sofro, se eu passo por uma aflição, busco em Deus essa justiça. Se Deus é infinitamente justo e bom, o sofrimento e a dor pela qual eu passo também é justa, também é boa. Isso me ensina a ter resignação, me ensina a ter paciência. E Kardec ele vai abordar um outro item, que são as causas atuais das aflições e, na seguinte, causas anteriores das aflições. Será que as aflições que eu passo, elas são decorrentes ao momento que eu vivo na Terra? Ao momento que eu passo na Terra? Ou está a sua causa em razões passadas? Será que a dor e o sofrimento que eu estou passando não está em encarnações passadas? Porque às vezes a gente fica pensando, né? A gente passa por uma decorrente a uma dor e um sofrimento nessa existência
que muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? E eu só encontro razão para isso em encarnações passadas. Por isso que o Espiritismo para nós é uma bênção. Porque ele nos dá a oportunidade de aprender que muitas vezes o meu sofrimento ele não está nessa existência somente. Está em encarnações passadas. E ele é uma bênção porque ele nos ensina que é através das reencarnações que eu vou estar extirpando de mim toda essa carga deletéria que eu estou carregando, todo esse fardo pesado das minhas vidas passadas, eu estou, a providência divina vem ao resgate dessas imperfeições. Por isso é tão importante também a reencarnação. E ele nos traz um outro, esquecimento do passado. Já pensou passar pela existência e se lembrar dos débitos do passado? Eu, sinceramente, eu estou tentando esquecer dos débitos dessa existência. Estou tentando esquecer de débitos de 5, 10 anos atrás. Imagina se lembrar de débitos de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás. Erros cometidos em encarnações passadas. Porque eu posso ter certeza, essa encarnação é uma das melhores que eu estou tendo. E ele prossegue, motivos de resignação. Frente à dor e frente ao sofrimento, como é importante nós nos resignarmos. Quando a enfermidade chega, quando nós somos convidados a um leito de hospital, a refletir e pensar sobre Deus. Porque aí eu não vou me revoltar. Eu não me revolto contra a divindade, contra Deus. Não me revolto contra a misericórdia da providência divina. E passo a me resignar. E ele chega, Kardec então ele chega em um ponto que pode ser a dor maior da criatura. Pode ser o momento onde a criatura humana ela estageia no ponto mais profundo da dor e do sofrimento. Não somente para ele, mas também por aqueles que lhe são caros, por aqueles que os amam. Que é sobre a loucura e sobre o suicídio. Assistindo a uma entrevista do Divaldo Franco alguns dias atrás, o Divaldo Franco nos disse que o suicídio ele vai entrar em um pico em 2025 que vai ser o maior índice de suicídio da humanidade. E hoje nós passamos por um momento na Terra onde é a pandemia do coronavírus. Mas o suicídio ele também é uma pandemia. A cada 40 segundos, uma criatura se suicida no planeta Terra. 40 segundos. E Jesus, ele é tão misericordioso, tão bom, que para o amparo dessas criaturas que saem do corpo físico através do suicídio, quem cuida dessas criaturas no plano espiritual é Maria de Nazaré. As criaturas que entram num processo de arrependimento, eles são conduzidas até um instituto que quem controla é Maria de Nazaré, que se comprometeu no plano espiritual a amparar todas essas criaturas, a ir ao resgate deles, a esse ponto mais profundo da dor humana. E Kardec, nesse item, ele nos traz um ponto importantíssimo sobre o causador de tudo isso, explicando para nós que as doutrinas materialistas são aquelas que inoculam um veneno, que são os causadores principais desse ponto da dor humana, que acabam causando esse desgosto pela vida. O que seria o desgosto pela vida? A depressão. Né? E Kardec ele nos traz, numa obra importantíssima, que é a Obras Póstumas, uma mensagem importantíssima que fala sobre o materialismo. Que ele vai dizer assim, as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. São incompatíveis com a moral. Por quê?
Porque hoje nós estudamos, através da doutrina espírita, a moral do ponto de vista do Cristo. É a moral que Jesus trouxe para nós. Estudamos desse ponto de vista. Por que é incompatível? Porque o materialismo, ele vai cuidar só da parte que interessa ao corpo físico. Né? Ele chega num ponto a dizer que a criatura estageia na carne e após a morte do corpo físico nada mais existe. É o ponto de vista material, ponto de vista materialista. E é isso que o Espiritismo, na sua nascente, ele vai combater. O Espiritismo ele vem numa época onde a sociedade, principalmente os jovens, eles tinham perdido esse interesse religioso. A Igreja Católica tinha recém perdido esse poder que ela tinha sobre o mundo. Então o que os jovens eles perdem aí? Eles perdem o interesse religioso e partem para as ideias materialistas, de que o nada ele é a solução. Mas nós aprendemos através do Espiritismo totalmente o contrário, baseado na moral do Cristo. Por isso que Jesus ele vai nos dizer que bem-aventurados são os que choram. Mas não é o choro do corpo físico. Não é o choro da criatura que se debate somente na dor e no desespero, somente na revolta. É o choro da alma, o choro do espírito. Quando a criatura começa a perceber que é através da sua vivência nas aflições, através das vicissitudes da vida, que ele vai encontrar um alicerce para a sua caminhada. O choro do espírito, o choro da alma. Quando a criatura busca para dentro de si uma alavanca para poder continuar. Quando a criatura busca, através da prece, através dessa resignação, e procura Deus através dos laços do pensamento, da prece, e ele encontra daí para frente esse choro, o choro do espírito, da alma. Porque a nossa caminhada, ela é uma caminhada ascensional e introspectiva. É uma caminhada para cima em relação a Deus e para dentro de nós. O nosso maior inimigo hoje, meus irmãos, ele não é somente o coronavírus. Ele não é somente essa pandemia. O nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, ele se encontra dentro de nós. Quando Jesus nos diz, antes de depositares a sua oferenda, o que ele queria dizer com isso? Antes da adoração. Antes de entrar num processo de comunhão com Deus através da adoração. Busca reconciliar-vos com o vosso adversário. Mas não é somente o adversário físico, aquele adversário que está dentro de nós. Buscar no nosso íntimo aquilo que é para nós um flagelo, aquilo que é para nós uma dor e uma aflição. E olha, quando nós começamos a buscar no nosso foro íntimo essas mazelas, olha, sai cada coisa. Sai cada coisa. Por quê? Porque eu estou lidando com as minhas imperfeições. Estou lidando com o meu orgulho. Estou lidando com o meu egoísmo. O que é o suicida? O suicida, ele é o egoísta. Ele é a criatura que está preocupada somente consigo mesma. Somente com ele. Unicamente com a sua dor. Unicamente com o seu sofrimento. Mas ele não se preocupa com o sofrimento dos demais, com o que pode causar para aqueles que lhe são caros, aqueles que muitas vezes ele os ama, aqueles que os amam. Ele se preocupa somente consigo. Ele não se preocupa muitas vezes com as oportunidades que Deus está colocando à sua frente para que ele possa caminhar. Ele desiste da vida. E continua. Se conforme pretendem os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro,
como a bilis o é pelo fígado, seguir-se-ia que, morto o corpo, a inteligência do homem, e todas as suas qualidades morais recairiam para o nada. Que os nossos parentes, os amigos e todos quantos houvessem tido a nossa afeição estariam irremessivelmente perdidos. Que o homem de gênio careceria de mérito, pois que somente ao caso da sua organização seria devedor das faculdades transcendentes que revela. Que entre o imbecil e o sábio apenas haveria a diferença de mais ou menos substância cerebral. E o Espiritismo, ele vem nos mostrar o contrário. O maior antídoto que nós temos contra a esse mal que aflige a humanidade é a compreensão da imortalidade da alma. A imortalidade da alma é o maior consolo que nós temos frente a essa desesperação. Por quê? Porque a vida continua. Porque, ora, nós estagiamos no corpo físico, ora, nós estagiamos fora do corpo físico, mas a vida, ela é uma continuidade, ela não cessa jamais. É o maior presente que Deus deu à criatura humana. Maior presente. A vida é imortal. Nós viveremos para sempre. E quando a criatura ela sai da vida com o autocídio, ela está agravando a sua responsabilidade frente aos débitos divinos. O que vai estar acontecendo? Ela está adiando tudo aquilo ali. Todas as vicissitudes, todo o sofrimento que ela tinha que passar nessa existência, ela está adiando. Vai ter que recapitular tudo aquilo novamente. E talvez de uma forma mais áspera, de uma forma mais aguda, mais agressiva. E hoje, nós vivemos um momento importantíssimo na humanidade. Um momento que, nos tempos modernos, jamais foram vistos. Esse momento de reclusão. Esse momento onde a humanidade ela vai ter que ver seus conceitos econômicos, os seus conceitos sociais, os seus conceitos em relação ao material do plano físico. Né? Sobre quais são os valores que nós buscamos na vida física. Isso vai demorar um certo tempo, com certeza. Mas esse é um chacoalhão que Deus está nos dando. Um chacoalhão para que a gente possa despertar sobre os valores da alma. Despertar para os valores da criatura imortal. Do espírito imortal que todos somos. Porque muitas vezes a criatura ela passa a viver na terra como se ela fosse da terra. Viver no mundo como se ela fosse do mundo. Isso é danoso para o espírito. Nós somos criaturas imortais, somos filhos de Deus, que estamos tendo experiências no mundo. Nós necessitamos do mundo? Com certeza. Com certeza necessitamos. Aquele que necessita do mundo já é um ser evoluído. Nós necessitamos. Mas nós não somos do mundo. A nossa passagem pelo mundo é 80, 90, aqueles com muita sorte, 70 anos. Mas e a nossa caminhada no plano espiritual? A nossa caminhada frente ao progresso evolutivo e individual de cada criatura. É disso que nós estamos abrindo mão? É disso que nós vamos abrir mão? Então o que Kardec nos traz nesse item? Ele nos traz como o remédio, como o antídoto à imortalidade na alma, a fé inabalável em Deus. Aquela fé, aquela construção íntima que nós formamos em Deus. Aquela confiança de saber que tudo que Deus ele nos oferece é para o nosso crescimento, até a dor. Aí a gente começa a compreender, começa a ter noção, a despertar, a aflorar a consciência para as nossas dificuldades do dia a dia.
passar por um desemprego, mas passar com serenidade, passar com a cabeça erguida. Passar por um sofrimento, por um leito de hospital, mas com a mente em Deus, com a mente em Jesus. Essa é a diferença. Essa é aquela fé inabalável. Porque a fé é uma luz que nós acendemos nas noites escuras. Uma luz. É uma vela que nós acendemos. A fé é aquele caminho que nós construímos para que possamos progredir sem cessar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para continuar. Através dessa fé que cada um de nós constrói no íntimo da alma. Por isso Jesus ele não nos diz que a fé ela tem que ser grande. Não precisa ser grande. A fé ela pode ser comparável ao tamanho de um grão de mostarda. Porque é através dessa fé que nós vamos conseguir vencer a montanha de iniquidades, a montanha de imperfeições que ainda existe em nós. A fé, ela nos possibilita olhar para dentro de si. É um processo introspectivo. Porque fé não é algo que eu possa fazer uma doação dela. Eu posso fazer uma intercessão por ela. Mas uma doação dela não. Fé é uma construção íntima. É aquela fortaleza em Deus. E Kardec nos diz no início do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é aquela que consegue encarar a razão. Encarar é encarar mesmo. É encarar a razão. Face a face em qualquer época da humanidade. Porque a razão, nos ensina Emmanuel, lá no livro Consolador, a razão ela pode ser fria e implacável, como os números. Fria e implacável. Só a razão ela é fria. A razão ela tem que vir carregada de sentimento. Carregada de sentimento. E quando a razão ela é carregada de sentimento, eu não passo a olhar somente para dentro de mim. Somente para mim. Somente para as minhas necessidades. Mas começo a observar o que o meu próximo necessita. Começo a olhar para o próximo. E hoje nós vivemos um momento importantíssimo em relação à dor e o sofrimento. Porque hoje a dor, o momento que nós vivemos, o coronavírus, ele não é uma aflição somente de uma criatura. Porque é muito fácil eu lidar com a dor do outro. É muito fácil eu lidar com a dor de dente do outro. Com a dor do meu vizinho. Com a enfermidade do meu vizinho, é muito fácil eu dar palpite para o meu vizinho sair da enrascada que ele se meteu. Isso é facílimo. Dar palpite para ele, olha, toma esse caminho, faz isso, faz aquilo. Mas quando ela está próxima de mim? Quando ela está do meu lado? E hoje, nós vemos que a dor do planeta, ela é geral. Ela não está somente em uma criatura, ela está em todo o planeta. Mas a forma com que eu vou lidar com isso que é o que vai fazer diferente. É o que vai fazer a diferença. A forma com que cada criatura vai lidar com essa aflição, com essa crise. Porque a crise, ela pode ser global, mas ela também é individual. É a forma que nós lidamos com isso. E continua Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quando nós buscamos o consolo, nós encontramos. Nós encontramos. Por isso que eu fiz aquele comentário da oferta. Quando nós que Jesus nos recomenda lá no Sermão do Monte, antes de depositares a sua oferenda ao templo, vá primeiro e reconcilia com o teu adversário. Porque quando nós, antes da gente depositar a oferenda, antes de entrar num processo de adoração, um processo de prece, se a gente busca se entender com o adversário, ou seja físico, ou seja com o adversário que ainda existe dentro de nós, nós estamos mudando o nosso campo íntimo. Estamos atraindo para junto de nós bons fluidos. Que é o que acontece também com a prece. Essa confiança que eu deposito
frente à imortalidade da alma, frente à vida futura, é o que eu vou começar a movimentar os fluidos que existem perto de mim, que estão ao meu lado. Eu vou mexer com o fluido cósmico universal. E vou passar a estagiar em um processo de consciência diferente. Eu mudo o meu campo íntimo. Por isso que é tão importante. E continua. Bem-aventurado os famintos e os que têm sede de justiça. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? É somente do pão físico? Aqueles que têm fome? Aqueles que têm sede? Porque para o mundo físico, para o mundo material com o qual nós encontramos, o mundo pode nos oferecer tudo. Mas nós sentiremos necessidade novamente. Nós podemos nos alimentar bem, mas nós sentiremos fome novamente. Jesus quer nos dizer da fome do Espírito, sobre o alimento que eu estou procurando. O que eu estou procurando hoje? Hoje nós já estamos na caminhada espírita, já procuramos o alimento espiritual. Então, quando eu me predisponho a buscar os elementos espirituais, eu encontro, eu me sinto saciado. É o que acontece com Jesus quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço. E Jesus diz a ela, eu tenho sede. E ela diz, olha, a água que eu tenho é essa, mas a sede do Cristo já é uma sede saciada. Aí Jesus diz a ela, a água que eu tenho para te oferecer, a água que eu te ofereço, essa se você beber, jamais sentirá sede. Por quê? Porque é a sede do Espírito. É aquilo que eu busco, que não é para o corpo físico, mas para o Espírito imortal. Por isso que é tão importante esse item que Kardec nos traz, sobre esse ponto de vista do sofrimento que causa uma aflição ainda tão grande no mundo, que é um ponto tão crítico, uma dor tão profunda nas criaturas, que é o suicídio, que é a loucura. Porque quando eu analiso pelo ponto de vista da imortalidade da alma, tudo se torna diferente. Tudo se torna diferente. Kardec nos traz, lá na questão 957, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, desgosto da vida, suicídio. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muitas vezes, respondem os espíritos, são as consequências do suicídio não apenas determinadas. E em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Então é relativo. As consequências para cada criaturinha é relativa. Mas há uma que ninguém pode escapar. Que é o desapontamento. O desapontamento. Por quê? Muitas vezes a criatura ela procura sair da vida física, procura desistir das oportunidades infinitas que Deus coloca à sua frente, e quando ela chega no plano espiritual, ela se depara com um desapontamento íntimo. Por quê? Porque a vida continua. É uma decepção para ele, porque a vida continua. E continua. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência. Que será pior do que aquele cujo curso interromperam? Então, meus irmãos, nós vivemos um momento importantíssimo na nossa caminhada. Talvez o momento mais importante
na nossa caminhada evolutiva. Talvez o mais importante. Porque nós espíritas falamos tanto do momento de regeneração, momento de transição planetária, talvez, e é bem provável, que nós já chegamos nele. Mas, não importa o que nós fizemos lá atrás. O que importa é o que faremos daqui para frente. E tenhamos a certeza que caminhar, que trabalhar no bem é o que vai fazer a diferença para nós daqui para frente. E fortalecidos na fé racional que o Espiritismo nos traz, fortalecido na esperança, na confiança em Deus, na confiança da vida futura, é o que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, na sua infinita luz, na sua infinita misericórdia, nos ampare a todos na nossa caminhada. Que assim seja. Agradecemos ao Márcio. Muito obrigado. E para encerrarmos, convidamos todos a nossa prece. Amado Pai, amado Mestre Jesus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti para rogarmos o Teu amparo a todos nós. Abençoe nossas mentes, nossos corações, nossos lares, nossas vidas e por tudo nesta noite. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Que assim seja.